Nos últimos anos, o Palmeiras tem estado na sua era de ouro. A vinda de Leila e a Crefisa foi um divisor de águas na jornada palmeirense no futebol brasileiro. Mas o contrato já está próximo do fim, e o Verdão já precisa se perguntar o que fará depois da possível saída da empresa como a principal patrocinadora. A possibilidade da mudança de patrocínio principal é considerável, e a segunda era da Crefisa, ou a vinda de um player novo para o business do futebol, deve ser decidido até o começo de 2025, que é a data de fim do contrato com a Crefisa. Recentemente, a Leila, presidente do clube e dona das principais empresas que patrocinam o Palmeiras, admitiu que as concorrências devem ser abertas em breve, mas há um ponto de atenção importante. Nenhum investidor compareceu com interesse na posição atualmente ocupada pela Crefisa. Os termos atuais de patrocínio são de R$ 81 milhões ao ano, o que permite estampar os melhores lugares nas camisas do time, além do bônus de conquistas e outros investimentos. Atualmente, as grandes bandeiras comerciais que Leila aplica no Palmeiras é a Crefisa e a FAM. Agora, a Crefisa tem se posicionado para a reeleição ao Palmeiras. A concorrência vem em forma de prevenção, pois caso as empresas apareçam oferecendo maiores valores, elas poderão tomar o lugar que hoje é da Crefisa. A concorrência vai contemplar um contrato que vai durar mais 3 anos, o que é menos tempo do que da primeira vez, já que a Crefisa chegou ao Palmeiras em 2015. Nesses quase 9 anos de parceria, o Verdão foi vitorioso. Foram 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 3 brasileiros, 3 paulistas, uma Supercopa e uma Recopa, ou seja, 12 títulos. Mas, não só de rosas viveu essa parceria. Dentro de campo parecem viver as 1000 maravilhas, e os números que entram parecem infinitos. Mas o principal ponto de atenção fora de campo é a famosa dívida palmeirense, que também é com a Crefisa. O montante das dívidas palmeirenses chegou ao número de R$ 875 milhões e 800 mil reais. E entre diversas brigas jurídicas, um dos casos mais emblemáticos são as constantes derrotas na justiça que o time tem sofrido em seu caso contra a Samsung, que cobra 50 milhões dos clubes. A gestão do time até tenta reduzir o valor, mas sem previsão de vitória nesses recursos que Leila tem tentado nesses anos. O valor é exorbitante e assusta, mas ainda existe um cenário em que o Palmeiras possa quitar uma parte das suas dívidas, e isso inclui a Crefisa. Essa projeção otimista tem apontado que até dezembro de 2024, ou seja, no fim do mandato da patrocinadora, o Palmeiras vai ter quitado essa dívida com o banco. Mas é possível? Bom, os 22 milhões poderiam ser quitados através de 2 conquistas nesta temporada, 12 milhões pela Taça Libertadores e 10 milhões pelo Brasileirão. Atualmente, o Palmeiras já está fora da Libertadores e está em 4º na tabela. Mas até o começo de dezembro, existe a dificuldade de superar o Botafogo na corrida pelo título. No momento, isto está fora de cogitação para o ano de 2023. Mas sim, é plenamente possível que o Palmeiras quite a dúvida até 2024. Com o seu histórico, o clube tem ido muito bem no pagamento dessa questão. Em 2019, a dívida era de R$ 170 milhões, mas em 2022, ela já estava na casa dos 68 milhões. Em julho deste ano, o gigante, que era extremamente preocupante, já estava em 43 milhões. E este número aborda somente o que o clube paga para a instituição financeira para amortizar a dívida. Ou seja, ainda existe valores pagos apenas pelas conquistas dos títulos. Ou seja, ainda existe muito dinheiro por trás disso. Ou seja, o Palmeiras ainda precisa contar com outro componente das suas finanças: os valores que vão cair devido às vendas dos atletas que pertenciam à Crefisa. Resumindo, o Palmeiras tem o plano claro de acabar com os juros, que são o que praticamente podemos chamar de criptonita do caixa do clube. E assim se forma uma das principais controvérsias da gestão de Leila. Afinal, ela é dona da empresa que deve e da empresa que cobra, o que gera críticas pesadas sobre um possível conflito de interesses da parte da administradora. Mas, inevitavelmente, o aporte da Crefisa é o que tem ajudado o clube a se manter como o auge do investimento brasileiro do esporte nos últimos anos. Mas, mesmo que essa reestruturação financeira tenha sido importante, se cria um discurso que tenta minimizar o desempenho do clube nessa melhoria, e ainda alega que o fato de Leila ser dona da Crefisa acaba aliviando a dívida. No entanto, isso não condiz com a realidade. Atualmente, o patrocínio da Crefisa corresponde a apenas 10% do faturamento do Palestra. Entre as formas de renda do clube, existe o programa de sócio-torcedor, a renda do Allianz Parque, a venda dos jogadores e os direitos de transmissão. E o último componente tem recebido um verdadeiro boom nos últimos anos. E um estudo feito pelo Itaú em meados de 2018
Apontou que, mesmo que o Palmeiras não tivesse esse privilégio de receber tanto da Crefisa, ele ainda poderia se manter financeiramente. Em um cenário em que ele recebesse apenas 40 milhões de reais, obviamente existiria um corte enorme na capacidade de mercado do Palmeiras, mas ao contrário do que muitos acham, não significaria a falência do clube. O índice EBITDA, que mostra o quanto a empresa gera de recursos com as suas atividades sem contar com impostos e taxas, aponta que os valores palmeirenses cairiam de 108 milhões para 68 milhões, o que ainda são valores razoáveis do ponto de vista financeiro. Para usar a comparação, a média de outros clubes rivais do Palmeiras na capital paulista é abaixo disso. Mesmo que estes apontamentos tenham sido feitos no começo da gestão de Leila, ainda são números que representam a realidade. Afinal, os lucros palmeirenses foram ainda maiores, e a receita com certeza cresceu acima do previsto. Do panorama geral, a dívida palmeirense, que já chegava a quase 1 bilhão, hoje já está reduzida em 440 milhões, ou seja, praticamente a metade do que já foi. E com uma receita acumulada que varia de 300 e 400 milhões, o clube mostra que sim, o que um dia era um pesadelo, agora está cada vez menor. Bom, o fato é que o Palmeiras ainda tem assombrações rondando, que Leila trata como fantasmas das antigas gestões, o que, querendo ou não, ainda é preocupante. O Palmeiras pretende quitar mais de 200 milhões em dívidas em um período de mais 12 meses, o que iria ser um quarto do que um dia o valor já chegou a ser. A vinda da Crefisa foi importantíssima para o clube. No entanto, existiu e se vier a acontecer, existirá o Palmeiras sem Leila. O clube começou em 1914, e não em 2014. Como os estudos apontaram, o clube palmeirense poderia se virar com as próprias pernas mesmo sem a presença do patrocínio do clube. A princípio, o Palmeiras deve salvar ainda mais seu caixa ao matar outra grande parcela dessa dívida, o que deve facilitar o trabalho das próximas concorrentes, ou fundamentar a continuação da gestão Crefisa. Muitos podem achar que o Palmeiras não é bem visto pela falta de patrocinadores se oferecendo para a concorrência. Mas ainda é preciso lembrar que o contrato da Crefisa ainda vai possuir mais um ano de duração, e muitos eventos financeiros precisam acontecer no clube. Investidores vão agir cautelosamente e observar como as finanças do Verdão vão encerrar o ano e os próximos 2 semestres de 2024, para daí formarem a proposta ideal. Com a evolução financeira do time, ainda há a possibilidade de surgirem propostas que ainda podem cobrir os valores oferecidos pela Crefisa. E quando isso acontecer, bom, que os jogos comecem entre as gigantes. O mundo do futebol tem evoluído muito na questão de patrocinadores, mas as dívidas ainda preocupam. Felizmente, o Palmeiras já não se encontra tão no vermelho. Ao contrário de seus grandes rivais paulistas, a administração palmeirense já pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir mais tranquilamente. Craque, este foi o raio-x como está o atual momento do Palmeiras e seus conflitos com a Leila. Que tal descobrir como o Bragantino investe mais que o Corinthians, deve mais que o Santos?